Graças e paz, amados. Eu sou o pastor Ricardo Dantas e você está no Teologia Nossa de Cada Dia. Aqui, se o papo é Bíblia, o papo é muito bom. Já quero te convidar, se inscreva no canal, curta, compartilhe, faça comentários sobre o que você tem assistido, o quanto você tem gostado, o quanto de repente você tem sido edificado com essas palavras e também dê sugestão. Uma sugestão sempre é muito bem-vinda, amados. Então, diga lá, poxa, eu gostaria de falar sobre o assunto X ou assunto Y. A gente vai discorrer um pouco sobre esses temas, tá bom? Prometo olhar com muito carinho a sua postagem, o seu comentário e o mais rápido possível responder. Meu querido, aqui no Teologia Nossa de Cada Dia, o meu desejo é falar de uma forma simples de assuntos muitas das vezes profundos, mas que às vezes a gente não tem o entendimento, às vezes a gente faz a leitura da Bíblia e passa batido, acaba não pegando aquela informação, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, é sobre isso que, é para isso, com esse objetivo que esse canal existe. Então, fique conosco em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Eu quero compartilhar algo com os irmãos. E diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, observemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe, amados, o tema dessa mensagem de hoje é Ele te entende. Eu já fui de outras religiões, já passei por outros lugares, e uma das coisas que eu tenho percebido, e muitas das coisas do que eu encontrei, é uma grande resistência a entender as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. A maioria das religiões e das seitas, elas tentam mostrar que o ser humano, ele é assim porque a sua natureza é assim e você deve aceitar aquilo que você é. Outras colocam fardos enormes sobre as suas costas e te obrigam a viver um padrão de vida que é humanamente impossível, é algo inatingível. E mesmo dentro das igrejas evangélicas, a gente passa por algumas coisas assim. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. O sumo sacerdote, no Antigo Testamento, ele tinha uma função muito específica. Além de ministrar diante de Deus, era ele que apresentava o pecado do povo diante de Deus e trazia o perdão. E as pessoas, ao chegarem diante de Deus, elas sempre chegavam receosas. E é sobre isso que o texto de Hebreus, que o escritor aos Hebreus está falando, que o nosso sumo sacerdote é Jesus. E muitas das vezes, amados, a gente fica carregando uma culpa, um peso nas nossas costas, que nós não deveríamos carregar. Mas como assim, Ricardo? Você está dizendo então que o meu pecado não tem nenhum problema? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero que você entenda é que a Bíblia faz questão de afirmar que Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele mesmo foi tentado em todas as coisas. Porque é muito fácil eu exigir de você algo que eu mesmo não vivi. Sabe, às vezes você passa por uma luta tão grande e você acha assim, não, mas ninguém me entende. Ninguém sabe o porquê eu passo o que eu passo. Ninguém entende a gravidade, a luta, a dificuldade que eu enfrento. Mas aqui o que a Bíblia diz é que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus. E esse sumo sacerdote, ele entende sim, sendo ele mesmo tentado em todas as coisas. Aquilo que era inatingível, o padrão de excelência que é o ser humano é inatingível, o próprio Cristo veio à terra, padeceu numa cruz, e ele mesmo foi tentado em todas as áreas, para que ele pudesse ter autoridade sobre todas as coisas, e poder nos declarar vencedores nas nossas lutas. Você pode vencer, você já venceu em Cristo Jesus. A Bíblia fala que toda sorte de bênção já foi conquistada nas regiões celestiais. Nós já fomos libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, você já foi liberto. Mas às vezes a gente fica com uma culpa, carregando um peso. E aí o que é pior, não nos aproximamos de Deus porque achamos que somos incapazes de chegar diante dele. Mas isso é verdade, somos incapazes. Por isso que Jesus foi o sacrifício perfeito, para que ele mesmo pudesse nos reconciliar com Deus. O que era impossível ao homem, o Filho do homem fez.
o que era impossível para o homem ser, um padrão excelente. O Filho do Homem se fez excelente para que nós pudéssemos viver. Jesus entende a sua dor. Jesus entende a sua luta. Jesus compreende. E se a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, eu preciso te dizer, meu irmão, tudo é tudo. Todas as coisas são todas as coisas. Jesus foi tentado em todas as áreas que um ser humano poderia ser tentado. E prevaleceu, e venceu. E é a vitória dele que nos dá força para vencer. Por isso, no versículo final, ele vai dizer: por isso nós podemos chegar diante do trono da graça com confiança, sabendo, entendendo, compreendendo, porque nós precisamos de socorro no momento oportuno, e nós teremos. Então, meu irmão, o seu pecado, ele é muito pesado, é verdade, mas Jesus entende o que você está sofrendo. O seu pecado, ele é muito mau, ele é muito ruim, mas você pode chegar diante de Deus e pedir perdão pelo seu pecado. Porque o teu sumo sacerdote, aquele que pega o sacrifício que você está levando, apresenta diante de Deus e traz o perdão, é Jesus Cristo. E esse sumo sacerdote, ele mesmo venceu em todas as áreas para que eu e você pudéssemos vencer junto com ele. Então não fique amargurado, não carregue uma culpa para sempre, não ache que seu pecado é maior, é grande, é muito ruim e ninguém é capaz de entender, muito menos de vencer. Você é capaz de vencer, mas se você fraquejar, ele é fiel e justo para te perdoar o pecado, meu irmão. Apenas chegue diante dele. A primeira coisa que a gente faz é fugir da igreja durante o nosso pecado. Pecamos e fugimos, assim como Adão fez no Éden. E o que Jesus está nos ensinando. Não se esconda não. Pode se apresentar. Venha confiadamente diante do trono da graça. E você vai receber o seu perdão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Não carregue essa culpa. Não carregue uma mágoa para sempre. Entenda. É difícil, mas Jesus entende. É imperdoável, mas Jesus perdoa. É impossível ao homem, mas é possível ao Filho do Homem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão. Fique firme, permaneça para sempre diante do trono da graça. Um forte abraço, que Deus te abençoe.